Chegamos ao segundo domingo da Quaresma, um tempo de penitência, tempo de conversão, tempo em que a Igreja nos pede que a gente faça algumas práticas penitenciais, que é importante a gente já colocar como meta em nossa vida, em vista de nós fazermos a vontade de Deus e também buscarmos a santidade. Uma das práticas penitenciais é o jejum, que nós somos obrigados apenas 2 vezes por ano, quarta-feira de cinzas e também na sexta-feira santa, mas nada impede que a gente também faça em outros momentos também, em outros dias do ano, principalmente nesse tempo de Quaresma. Todas as sextas-feiras do ano a gente deve fazer a nossa abstinência de carne. O peixe, ele substitui a carne. Para os judeus o peixe não era considerado como carne, então a gente até pode comer o peixe na sexta-feira. Por que a gente faz jejum? Jejum nós fizemos para dominar o nosso corpo. E também dominando o corpo a gente também coloca freio em várias coisas em nossa vida, como a raiva, como a questão da castidade. É como se fosse aquele freio do cavalo, né? O jejum nos ajuda a colocar freio, a segurar o animal. Nesse caso aqui, o homem velho dentro de nós, aquele desejoso do pecado. O jejum, então, é uma prática penitencial que nós podemos e devemos fazer, principalmente nesse tempo de Quaresma. Outra prática penitencial é a oração, que nós devemos também intensificar. Claro que devemos rezar o ano inteiro, todo dia. Temos obrigação aí da missa todo domingo, ou sábado, que substitui o domingo, mas também nada impede que a gente venha no sábado e no domingo. Mas o que importa é nós intensificarmos esse tempo na nossa oração. Então, participar de mais missas, temos as missas penitenciais nesse tempo de Quaresma, pela manhã. Nós podemos também rezar um pouco mais o nosso terço, fazer alguma novena, não sei, na sua realidade. Importante a gente ter mais intimidade com Deus, rezar mais. E outra prática penitencial é a caridade. A gente estender a mão àquele que sofre, colocar a mão no bolso e ajudar os nossos necessitados. A gente sempre tem as campanhas aí de alimentos para a gente doar para os nossos necessitados, não é? Assim como também a gente pode ajudar a igreja, que a gente está ajudando o serviço a Deus. São várias formas de caridade que a gente pode fazer. São práticas que a gente deve fazer, como disse, o ano todo, mas intensificar nesse tempo da Quaresma. Agora parece contraditório o tempo da Quaresma, que é um tempo, como diz, de penitência, um tempo que a gente medita os mistérios da cruz. A gente vai culminar lá primeiramente com a Sexta-feira Santa, com o mistério da paixão de Jesus. Mas chama atenção que o tempo da Quaresma é um tempo penitencial, e a igreja nos coloca hoje, nesse segundo domingo da Quaresma, a cena da transfiguração, que é uma cena de glória, é uma cena de céu, é uma cena de ressurreição. Pedro, Tiago e João, eles antegozam ali as alegrias do céu, antes de ter passado pela cruz. Vejamos o que a transfiguração de Jesus tem a nos dizer neste tempo da Quaresma, e também podemos pensar no tempo que nós vivemos hoje, marcado por muitas guerras, marcada por uma onda que não é de hoje já, de desvalorização dos valores cristãos, e também num tempo onde o nosso meio ambiente tem sofrendo. Este ano a campanha da fraternidade vem nos falar sobre ecologia. O ano passado o nosso estado passou por aquela grande catástrofe, e muito se falou que tem muito a ver com o ser humano que tem agredido o meio ambiente. Então são muitas crises que o mundo tem passado. O que a transfiguração tem a nos dizer com isso? A transfiguração nada mais é do que um refrigério para que os discípulos pudessem se lembrar desta cena gloriosa quando eles chegassem na hora da cruz. Pois aqui nós temos o sentido de meditarmos a transfiguração na Quaresma. Quando chegar a cruz,
lembrar da transfiguração, lembrar que existe uma vitória final, lembrarmos que o sofrimento, por pior que seja, ele vai passar. Você tem algum sofrimento que você carrega contigo hoje, nos últimos dias? Ele vai passar. Tudo passa nessa vida, o sofrimento também passa. Então, a gente deve ter essa esperança. Aliás, isso é o que nos diferencia dos pagãos. O cristão, o católico, ele tem esperança. Ele sabe que pode estar vivendo na desgraça, mas existe uma graça final. Nós temos esperança. Até mesmo diante da morte, o ateu se desespera. O cristão, ele tem esperança. Ele sabe que existe uma vida depois da morte. Se nos mantivermos firmes em Deus, nós veremos a vitória, venceremos a batalha contra o pecado e contra todo o mal. É por isso que os discípulos da transfiguração são os mesmos discípulos do Monte das Oliveiras, da agonia de Jesus. Na cena da transfiguração, com Jesus apareceu Moisés e Elias, não como fantasmas ou espíritos desencarnados, que aliás isso é uma grande enganação. Não existe reencarnação, existe ressurreição. Moisés significa a lei, Elias significa os profetas. Então nós temos aqui o Antigo Testamento se unindo ao Novo, que é Jesus. E o que falava Moisés e Elias, o que falava o Antigo Testamento para Jesus? Falavam sobre a morte que Jesus iria sofrer. Vejamos, irmãos, que todo o Antigo Testamento ele deve ser lido a partir de Jesus, a partir do Novo Testamento. Quando a gente lê o Antigo Testamento, principalmente aquelas páginas difíceis, pense no dilúvio, pense na Torre de Babel, pense na travessia do Mar Vermelho, na morte dos primogênitos lá, quando saíram do Egito, e tantas páginas assim, de difícil compreensão, muitas vezes. Se nós lermos isso desconexo de Jesus, nós vamos se dar muito mal. Nós vamos fazer uma leitura fundamentalista, porque a chave da leitura do Antigo Testamento e de toda a Bíblia é Jesus Cristo. Por isso que a igreja, ela tem a tradição de 2000 anos e tem o magistério que nos ajuda a interpretar as Sagradas Escrituras. Não podemos ler a Bíblia por nossa própria conta, porque corremos o risco de entender tudo errado. A igreja tem uma interpretação, tem muitos santos que deram a vida, que meditaram séculos, por 2 milênios já, sobre a palavra de Deus. E a gente tem que conhecer esses textos. É bom a gente saber o que os santos falaram sobre aquela passagem. É uma chave para a gente poder interpretar, porque justamente a chave da leitura de toda a Bíblia e do Antigo Testamento, que também faz parte da Bíblia, é Jesus Cristo. Por isso aqui temos a união do Antigo com o Novo Testamento na cena da transfiguração. Vamos então escutar algumas palavras dos santos padres que meditaram sobre essa cena. Santo Ambrósio diz que Jesus mostra a transfiguração depois da negação a si mesmo e da cruz, porque quem ouve as palavras de Cristo e nelas crê, verá a glória de Deus. Veja só, veremos a glória de Deus, mas para ver a glória é preciso passar pela cruz, pelo sofrimento. É uma ideologia que tem por aí achar que a gente só pode ter felicidade, não é? Que não podemos ter sofrimento. Cuidado, o sofrimento ele faz parte. Não adianta fugir da cruz, não adianta fugir do teu casamento em crise, não adianta fugir do teu trabalho que tem uma pessoa chata, não adianta fugir do teu grupo que tem uma pessoa lá inconveniente. Essas pessoas são nossa cruz. Teu marido, tua esposa pode ser a tua cruz, e é a cruz que nos salva. Não fuja da cruz. É importante que nas horas difíceis e ruins nós temos na lembrança as horas boas e agradáveis, e quando vierem as horas felizes, lembrar que também existe as horas sombrias e de lágrimas. É justamente aqui que está o sentido de nossa penitência quaresmal, nos preparar para as alegrias pascais e eternas que nós teremos pela frente. Nós não fazemos penitência por masoquismo, sofrer por sofrer,
mas fazemos penitência, oferecemos jejum, fizemos caridade, rezamos mais, acordamos mais cedo para rezar. Para quê? Para nos unir a Cristo e para dominar o cavalo que somos nós, pecadores, não é? No Monte Tabor, Jesus aparece com o rosto resplandecente e com as roupas extremamente brancas, brilhantes. Um outro santo, São João Damasceno, nos fala que na transfiguração de Jesus, a sua face ela resplandeceu como o sol, pois vai dizer o santo, o que o sol é para as coisas sensíveis, é Deus para as inteligíveis. Veja só, é o sol que faz nós vermos as coisas, a gente reconhecer, por exemplo, o que temos pela frente, nós enxergarmos, é a claridade do sol. Pois assim como o sol nos faz ver o mundo, Deus nos faz entender o sentido do mundo e da nossa própria vida. Deus é o sol, Jesus é o sol nascente que veio nos visitar, que veio trazer luz à humanidade. O que adianta a gente só ter uns olhos humanos e até enxergar uma árvore, um animal, qualquer outra coisa, mas não temos uma visão sobrenatural da fé, que é Deus que nos dá. Por isso nós precisamos tanto de Deus em nossa vida, para nós conhecermos e vermos muito além daquilo que os nossos olhos enxergam, muito além das aparências, mas temos um conhecimento das coisas de Deus. É a fé que abre os nossos olhos espirituais. Infelizmente, há muitos que, em vez de ter em vista a transfiguração, têm diante de si o contrário, a desfiguração. Desfiguração é o contrário de transfiguração. E o que desfigura o ser humano? O que nos torna indigente? O pecado. O pecado mancha a nossa alma, tira o brilho do nosso olhar, nos desfigura. São Paulo, escrevendo aos Filipenses, a segunda leitura desta missa, ele pede para nós sermos os seus imitadores. Parece até uma falta de humildade, São Paulo dizendo isso, né? Sede meus imitadores. Mas ele vai continuar dizendo, porque ele imita Cristo. O santo pede que as pessoas o imitem, porque ele já imita Cristo. No fundo, todos nós devemos imitar é Cristo. Claro que aqui nós temos a questão da intercessão dos santos. Por que a gente reza diante de Nossa Senhora? A gente se ajoelha diante de uma imagem, como de São José, que vamos celebrar essa semana, porque nós cremos que aquela pessoa foi herói na fé e deixou um testemunho para nós. Não é Deus, mas intercede, está lá pertinho de Deus, é nossos advogados que intercedem por nós. Então, imitamos os santos, mas no fundo, imitando eles, estamos imitando é Jesus. No fundo, a gente deve imitar é Cristo. São Paulo, então, ele nos ensina isso. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Mas quem vive desfigurado pelo pecado, pelas ideologias aí, que são muitas, que destroem a vida, estes se comportam como inimigos de Cristo e não imitam a Cristo. São Paulo diz que o fim deles é a perdição, é a condenação. Saibamos que Jesus, ele não veio condenar ninguém, ele veio salvar todos, mas Deus nos deu livre-arbítrio e a gente tem que escolher qual caminho queremos seguir: o caminho dos santos que vão herdar o céu ou o caminho dos pecadores que irão para a perdição eterna. Diz São Paulo que os ímpios, os desfigurados, eles têm como Deus o estômago. Temos aqui o pecado da gula, e a igreja então nos ensina a combater este vício com o jejum. São Paulo diz ainda que a glória dos desfigurados, não é? É aquilo que é vergonhoso. E uma coisa que é muito vergonhosa hoje é a exposição do corpo de forma pecaminosa, ligado a uma busca louca e fora das regras de Deus, os mandamentos, a busca do prazer. E a igreja então nos dá como remédio, aqui um dos remédios, a oração. Diz lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 41, orai e vigiai, pois a carne é fraca. A nossa carne, o nosso corpo, ele tende ao conforto, muitas vezes ligado ao pecado. Aqui pense no pecado da carne, da sexualidade. Então a oração, orai e vigiar, para não nos permitirmos cairmos em tentação.
Ainda fala São Paulo que os desfigurados pelo pecado só pensam nas coisas terrenas deste mundo, no ter, no poder, no prazer. Por isso fazem guerras e criam ou se deixam levar por ideologias nesse mundo, que assolam todos nós. E a igreja então nos dá como remédio aqui a caridade, a esmola, contra o demônio da ganância. Em Fátima, Nossa Senhora disse aos pastorinhos que se nós, humanidade, se nós cristãos, mas o mundo todo, se não parássemos de pecar, se não nos convertêssemos e se não fizermos a comunhão reparadora, a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. E a gente vê, infelizmente, as guerras ainda acontecendo e se espalhando. E muitas coisas surgem lá daquele país que Fátima, Nossa Senhora de Fátima já falou. Chama atenção então e concluo que não adianta somente nós rezarmos pelo fim das guerras. É importante rezar pelo fim da guerra lá da Ucrânia, a guerra lá na Terra Santa, as guerras na África e todo tipo de guerra que está no mundo e que são várias. Rezar é importante, mas não basta só rezar por essas guerras. Existe também uma guerra espiritual dentro da gente, em cada coração humano. Então é preciso a gente usar as armas certas, a oração, o rosário, a confissão. São armas poderosas para a gente vencer essa guerra espiritual dentro de nós. No fundo, precisamos buscar a conversão. E é isso que a gente deve fazer, principalmente nesse tempo da Quaresma. Fazendo aquilo que Nossa Senhora pediu, parar de pecar e comungar em ação de graças. Se nós comungamos em pecado, estamos comungando a própria condenação. Assim está na palavra de Deus também. Saibamos que nós somos cidadãos do céu. Nós não somos desse mundo, estamos desse mundo de passagem. Deus nos criou para transfiguração e não para desfiguração. Deus nos quer transfigurado, nos quer todo puro, todo limpo, pleno, perfeito. Não nos criou para a gente viver na indigência do pecado. Que Deus nos ajude então e que esse tempo de Quaresma seja um tempo favorável para a nossa purificação, santificação. Buscamos os sacramentos, como a confissão, fazendo comunhão também em estado de graça, e estaremos colaborando então com o Senhor que quer nos salvar. E se alguém, por algum motivo, está impedido de receber os sacramentos, que possa fazer a comunhão espiritual, que tem muito valor, uma comunhão de desejo, que a gente pode fazer do nosso próprio banco, sem receber a Eucaristia mesmo, mas do banco mesmo a gente fazer uma oração pessoal e desejando ter Jesus em nosso coração. Todos devem fazer, inclusive, essa comunhão espiritual. Às vezes a gente vem comungar aqui como se fosse uma bolachinha, como se fosse uma coisa que todo mundo vai. Não, gente. A gente deve receber Jesus em estado de graça, sem pecado. Precisa da confissão antes. Às vezes precisa fazer alguma coisa antes da confissão. Às vezes precisa regularizar o casamento. Às vezes precisa sair de uma situação que não é tão fácil de sair, não é? Mas a comunhão espiritual é disponível a todos. Então faça uma boa comunhão. Faça uma boa confissão. Se você não pode receber o perdão do pecado, porque você tem que sair de uma situação ainda e está difícil, mas você pode contar teu pecado e receber uma bênção do Padre. O Padre vai te dar uma palavra, não vai te dar absolvição sacramental, mas você vai poder também receber pelo menos uma bênção, não é? Isso nos ajuda. Mas todos nós devemos fazer um esforço para sair do pecado e recebendo a Eucaristia em estado de graça. Vamos colaborando com a salvação do Senhor. Que Deus nos ajude a vivermos bem esse tempo da Quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.